Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre a quarta semana dos desafios, do desafio de ler um livro por semana. Tem uma playlist aqui desse desafio, onde eu vou falar pra vocês como que tem sido esse processo de desenvolver esse hábito pra conseguir ler esses 4 livros no mês, um livro por semana. E o objetivo é chegar no final de 2025, tendo lido as 52 semanas do ano, um livro por semana. Claro que eu sempre falo pra vocês aqui que o objetivo da leitura não é o volume, né? Não é quantidade, mas é qualidade. Entretanto, isso faz parte do meu trabalho e eu realmente preciso movimentar as minhas leituras e marcar um ritmo. O que quer dizer, já falei isso nos outros vídeos, que você não precisa ler um livro por semana. O que você precisa é entender o processo de como criar um ritmo e manter esse ritmo. Então você, na verdade, precisa identificar qual que é o seu ritmo e o ritmo que você precisa ter, né? Que nem eu preciso ter um ritmo de trabalho assim, né? Eu sinto essa necessidade por N motivos, né? E um dos motivos é que eu sinto vontade de ler todos os livros que eu tenho. Eu achei, assim, é uma coisa que ainda dói muito, é muito triste, né? Saber que eu tinha muitos livros que eu não cheguei a ler. Demorei pra juntar, escolhi, selecionei, né? Batalhei pra fazer renda extra e comprar. E aí, com a gente foi tudo, perdi tudo. Então, eu quero hoje ler todos os livros que eu tenho. Eu tenho alguns livros ali que eu ganhei, que são comentários bíblicos, e eventualmente pode ser que eu até leia eles, se eu não tiver outros livros, né, pra ler, que eu tenho muito poucos livros agora, mas quero ler os livros, assim, que são propostas de teologia mesmo, né, e fazer essa manutenção da leitura, e quem sabe, né, depois começar a adquirir de novo, devagarinho, aos pouquinhos, os livros e voltar pra esse processo. Mas eu quero ter poucos livros na estante não lidos, né, eu tenho necessidade de saber aqueles conteúdos que eu perdi, né, os livros que eu selecionei por N motivos, né, todos foram perdidos. Então eu estabeleci por vários motivos que eu precisaria ler um por semana. Mas, como eu disse, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é me tornar um leitor, então talvez o seu propósito seja ler um livro no mês, né? É entender qual é o seu estilo literário, qual que é o seu volume de leitura. E claro que nunca se conformar com aquilo que a gente consegue fazer agora, né? Porque agora você não é um leitor, então o que você consegue ler é pouco. Mas você tem capacidade para ler mais. Então, nesse sentido, é que eu digo que você precisa não se acomodar, mas ser, assim, maleável no sentido de poder identificar. Não, eu realmente preciso ler mais. Entretanto, não é tão mais assim, né? Estabelecer aquele ritmo. Então, na semana 13 eu tive que parar e reprogramar, porque eu tava frenética ali e não estava conseguindo bater as metas, então eu tava acumulando já mais de uma leitura em atraso. Então, finalizei o livro do Duda, que eu gostei bastante de ler. E, assim, é um livro... Finanças é cansativo no sentido de que não é uma coisa, assim, hiper prazerosa pra quem não é apaixonado por finanças. Mas o livro do Duda é um livro fácil de ler, é um livro fluido, é um livro aplicável, né? Então não é uma utopia, né? É um livro que tu lê e não fica desanimado, não. Tu lê e pensa, cara, é possível. E dá vários insights, assim, instantâneos. Não é livro, assim, pra tu pensar além, não. É uma coisa que tu pode fazer agora, aqui, né? Possível, uma pessoa que realizou o negócio, assim, tipo, ontem e conseguiu fazer nas condições da maior parte de nós, tá? Então foi um livro fluido. E aí o segundo livro que eu tô tentando ler nesse desafio é esse livro aqui. Pra quem não sabe, que Thomas Nelson, assim, eu amei, né? Que eles começaram a lançar muitos livros do Lewis. E esse livro aqui tem uma sequência, são 3 livrinhos, né? Eles são todos pequenininhos, assim, eles encaixam, é um vermelho, um verde e um azul. Só que eles são recortes de livros do Lewis, né? O Lewis, ele já tem muitos livros que são aglomerados de conteúdos que ele produziu, por exemplo, cartas, o outro é resenhas, o outro é só de prefácios ali. Então ele já é um aglomerado de informações, né? Eles vão pegando aquelas informações que tem alguma coisa ali e colocam no livro, e assim vai. O Cristianismo Puro e Simples mesmo é um monte de palestras que ele deu na época da guerra, né, da Segunda Guerra. Então, claro, já é mais pensado, né, o Lewis realmente pensou em fazer livro assim, mas tem muitos livros que a Thomas Nelson lançou que são livros de agora, né, que eles dizem que o Lewis está no porão escondido escrevendo. Eles estão pegando os conteúdos. E esse aqui é todos os conteúdos que ele vai falar sobre leitura, compilados aqui. Entretanto, é sobre leitura, assim, no geral. Não é aquelas avaliações literárias profundas que o Lewis fazia, não. São, assim, insights que ele vai lá e coloca sobre história, sobre conto de fadas. Aqui tem o prefácio do Hobbit, tem o prefácio da Terra-média, do Tolkien. Que é mais que eu vi aqui? Aqui tem algumas citações de... Surpreendido pela alegria, quando ele vai falar sobre as fases de leitura que ele teve na vida, qual seria a rotina perfeita de leitura do Lewis. Então é um livro mais chatinho de ler, pra mim, no sentido de que é muito picado. Então não tá tendo uma visão, assim, de um todo, né, pra chegar num objetivo que nem o Cristianismo Puro e Simples. Ele também é picado, tá? O assunto começa e termina naquele capítulo. Entretanto, é um todo. Tu tá crescendo no entendimento do cristianismo, tá? Então tu tem ali o início, ele vai falar que existe
um processo acontecendo ali, tu chega na porta, o cristianismo tem o saguão, depois tu vai escolher quais as portas tu vai entrar, ele vai fazendo construções e aí vai aprofundando o assunto sobre o cristianismo, né? Até chegar num ponto onde ele vai tratar sobre quem é o mito, quem Jesus é, né? Então tu vai vendo ali dentro da organização do livro uma profundidade dentro daquele tema. Aqui existe um tema, assim, leitura, mas é bem picado. Não sei, eu senti que assim, é claro que a gente que tá lendo os livros que a Thomas Nelson tá trazendo do Lewis, muitos são picados, né? A gente vai ver ali o livro Deus no Banco dos Réus, a gente vai ler o livro, vai ver o livro O Peso da Glória, são todos ensaios curtos, compilados, né? E então a gente tá acostumado com o livro ler picado. Só que num desafio onde tu vai ler um livro em uma semana, na tua cabeça tem que ter uma continuidade, porque não é que nem esses livros assim, ó, eu digo, eu quero ler um livro em um mês. Tu vai pegar um livro desses e vai ler um capítulo por dia, tá? Quantos capítulos tem isso? Nossa, tem mais de, sei lá, 25 capítulos. Entendeu? Então ele é bem... Ele vai falar de Jane Austen, ele vai dar eles vão pegar várias pitadas aqui do livro. Então é um livro legal de ler assim, ó, tu lê um capítulo, acabou, daí eu guardo o livro, sabe? E vai fazer outras coisas. É bom pra começar o hábito de leitura, é bom pra começar a ter insights sobre leitura, é bom pra produzir conteúdo sobre leitura, é muito legal porque ele dá vários insights legais como rotina. Tu vai ver, assim, o Lewis lia uma média ali, escrevia uma média de 6 a 8 horas por dia, que era o trabalho do Lewis, né? Era isso, então ele fala sobre a rotina ideal, como que é, ele era uma pessoa que gostava da contemplação, né? De andar no campo e valorizava esse momento de paz como algo importante na rotina dele. Então, assim, é interessante esse livro pra tu ler, assim. A minha meta é ler um livro no ano. Cara, um livro no mês. Um livro no mês, a minha meta é ler um livro no mês. Esse livro é legal, porque daí tu vai ler um capítulo por dia, tranquilo, né? No final de semana tu pode ler, e ele vai fluir o mês inteiro. E é uma leitura muito rápida, porque tem capítulos aqui. Quando ele vai falar da Terra-média, ele vai fazer ali umas 5 páginas. Mas a maior parte dos capítulos tem uma página e meia, duas, né? Não são um volume muito grande por capítulo, né? E sempre acaba com aquele gostinho de, eu acho que eu quero ter esse livro aqui do Lewis. Porque a sacada da Thomas Nelson foi muito boa. Porque daí tu quer a continuidade daquilo, tu quer saber, né? Mais. Então é legal que daí tu já tem um gostinho dos outros livros do Lewis, da coleção mesmo do Lewis, né? Então eu achei interessante por conta disso, mas eu achei cansativo no sentido da leitura rápida, sabe? Eu achei que ia ser muito fácil, muito rápido, mas foi cansativo. Fora que o Lewis é uma pessoa que faz tu pensar, tá? Às vezes tu lê ele mais de uma vez, porque ele tá falando com mais profundidade, tá falando de coisas assim com muitas referências, assim, históricas, referências literárias. Então tu pensa mais, tu sente vontade de pesquisar. Ele fala muitas palavras em latim, tu tem que pesquisar essas palavras. Então isso tudo tem que ser ponderado na tua escolha. No meu caso, isso tá dentro do meu trabalho. Então eu escolheria esse livro de qualquer forma. Mas para vocês que não têm essa pretensão, eu só quero aumentar o volume de leitura, simplesmente escolha um outro tipo de livro. Principalmente um livro mais próximo do que tu gosta de ver, por exemplo, quando tu vê um seriado. Pesquise, a Tati Feltrin tem um canal cheio de vários clássicos, dos mais difíceis aos mais fáceis, e ela já fala. Claro que os livros são muito tranquilos pra Tati Feltrin, né? Pra pessoa que tá acostumada a ler bastante. Mas são, sei lá, mais de 10 anos produzindo conteúdo, então tem algum livro ali que ela falou que não vai ser um desperdício, né, de vida e que tu vai gostar. E se tu não gostar, não tenha medo de parar o livro, né, e passar. Você, nossa, não tem como. Só tem que saber dosar aquilo que eu falei. Que não é se acomodar, né, da gente parar de ler por conta da gente estar cansado do ato de ler, não do livro. Porque o ato de ler é um hábito que não é natural. Não nasce assim, um dia eu vi alguém lendo e li. Não. Tu tem que aprender a ler e tem que desenvolver esse hábito. Então, por conta disso, é um hábito mais difícil. É que nem exercício, é que nem uma boa alimentação. São escolhas que tu tem que aprender a fazer, né? Não é que nem quando a gente cresce, tá com fome, tu vê alguma coisa pra comer que parece gostosa, tu vai lá e come. Tu não pergunta assim, será que eu devo comer isso? Porque isso faz bem pra saúde? Se come isso no café da manhã? A criança não tem essa noção. Ela tem o instinto de comer. Então, a leitura vai ser pior, porque não nasce com aquele instinto ali, né? Talvez o instinto do conhecimento, de querer saber, de querer. Então, eu vou lá e escolho a leitura. Então, por isso, eu acho que, nesse sentido, vocês têm que ser mais flexíveis no início. Até estabelecer uma frequência, entretanto, não cuidar para não deixar, às vezes, isso te tirar um pouco do foco por conta de que vai ser uma coisa que vai ser difícil no começo. Tu vai ter que ter escolhido fazer aquilo, né? Hoje em dia a gente não sabe o que é isso, né? Hoje em dia a gente não tem essa coisa assim, as crianças não tem aquela coisa de escolher fazer uma coisa e ir até o final, né? A gente vê isso por N motivos. Mas é assim, é uma coisa dificultosa que não vai ser gostosinha no início, não vai ser que nem o celular, que a gente não consegue largar. Vai ser uma coisa que tu vai ter que escolher fazer, vai terminar um tempo e vai ficar até o final. Mas, por exemplo, tá? Nessa terceira semana, pra quarta agora, do que eu tô finalizando esse livro, eu tive que recalcular tudo. Então, eu perdi semanas que eu deveria ter lido já.
né? Mas é que nem eu falei pra vocês, eu estou acertando o passo pra entrar em 2025, a meta já em andamento certo, né? Então, não consegui, voltei, recalculei, porque não adianta daí eu querer ler 3 livros numa semana pra poder acompanhar minha meta. Não, eu tenho que parar, recalcular e pensar nas próximas escolhas, né? Eu também tenho o clube do livro que eu participo, por exemplo, das meninas, onde eu auxilio elas ali, né, na organização. Tem um vídeo sobre isso aqui, vou deixar aqui embaixo, se vocês deem uma olhada sobre essa questão de clube do livro. Então eu já tô aproveitando e colocando o livro do clube nas minhas metas, pra eu poder já finalizar essa leitura e já ir adiantando outras coisas. Então, é um livro que, não gostei, eu vou finalizar. Apesar de que, né, eu participo das escolhas e são livros que têm um propósito muito maior, então independente se é gostosinho de ler ou não, eu vou finalizar ele. Então eu fui lá e recalculei. Como que eu calculei? São 7 dias pra ler o livro, então eu acabo geralmente na terça e na quarta eu irei começar outro. Então eu faço uma divisão simples do livro, quantas páginas tem mesmo, que tem aquelas páginas que não contam, e divido por 7 dias. Eu não aconselho fazer divisão por 7, é que esse é o meu trabalho, eu vou fazer isso todo dia. Independente se eu fizer uma semana ou não, eu sempre vou ter esse momento de leitura. Mas eu aconselho vocês fazer sempre dividido por 6, porque vocês vão ter, além de um tempo a mais pra poder reaver essa leitura se vocês perderem algum prazo, vocês também vão ter um dia de folga, né? É um dia que eu tenho mais coisas pra fazer e tal, então, beleza, né? Não vai ter perdas, vocês vão ter esse bônus, vamos dizer assim. Então, dividam o número de páginas por 6 e escolham quantas vão ler por dia. Às vezes dá assim, 25,5, 30,5 por dia, né? Tem que dar menos, tá? Você tem que ler uma média, no mínimo, pra iniciar a leitura, de 10 páginas por dia. Não tentem ler tanto mais do que 10, porque 10 já parece um pouco mais amassante pra gente contar no começo, né? Então, vocês vão estabelecer isso. Se a meta de vocês é de um livro no mês, um mês vai ter 31 dias ou 30 dias, e vocês façam essa divisão por 24, né? Dividam por 24 e tentem manter esse ritmo de leitura. Então, só que eu sempre arredondo mais, que é tipo assim, deu 28,5, eu leio 29. Mas acabou no meio de um capítulo, eu tento finalizar aquele capítulo, então eu leio a mais. Pra chegar no último dia, eu já sempre ter aquele bônus pra, né, hoje a Valentina me interrompeu, eu não consegui voltar pra leitura. Se eu não ler de manhã, eu não engato a leitura do resto do dia, por conta no final do dia eu tô muito cansada, né, então eu já sei que de manhã eu preciso tentar ler o máximo possível, porque durante o dia vai ser mais difícil de ler. Então, já comecem a perceber essas coisas, façam essa divisão, né, o número de páginas pelo número de dias, sempre deixando uma folga e arredondando para mais, para sempre ler um pouco mais. E evitem terminar no meio do capítulo, porque vocês vão ter que voltar naquele capítulo depois no outro dia, tá? Então, essa quarta semana foi da leitura deste livro, né? Claro que depois que eu terminar certinho, ele vai ter resenha aqui. E esse livro, assim, é recheado de conteúdos maravilhosos e citações do Lewis. Então, no meu Instagram, provavelmente vocês vão ver ali uma enxurrada de conteúdo desse livro, né, referente a esse livro. Só que, claro, que as citações dele são citações de outros livros, então não é bem, assim, desse livro específico. Mas essa quarta semana, então, foi um pouco melhor. Eu ainda, claro, sempre tem. Quem não tem leitura atrasada não viveu. Eu tenho que finalizar ele hoje ainda. O dia que eu tô gravando esse vídeo, não que esse vídeo tá saindo no canal, o dia que eu tô gravando. E aí, o próximo livro vai ser O Natal Escondido, do Timothy Keller, né? A gente tá gravando agora no final do ano, pra estabelecer as metas pro ano que vem. E aí, o próximo que eu ainda não selecionei... selecionei sim, que é A Chave Dourada. Livro de ficção infantil. Vocês vão ver quando lerem o livro aqui, como continuar uma vida de leitura, vocês vão ter uma outra concepção do que é livro infantil, né? Mas é um livro pra dar uma relaxada, pra ser mais fluido, pra eu ver como que funciona a questão da ficção, né, pra mim. E também porque eu preciso inserir mais ficção, assim, por N motivos na minha vida. E esse livro aqui me convenceu totalmente disso. Então eu vou inserir esse livro agora pro final de ano. E se for bem, provavelmente a outra leitura vai ser também uma ficção. Porque daí vai ser assim, Natal, Ano Novo, né, que vai cair as leituras. E nessa época, as leituras têm que ser mais fáceis de ler. E com mais fluidas, mais simples, com nem tantas marcações, nem tantas referências, por conta de ser uma época do ano agitada, né? Festa, organização, limpeza, aquelas coisas todas que o final de ano sempre é mais conturbado. Então, por isso eu escolhi uma ficção, vou escolher, né, várias ficções para terminar as semanas do ano. É uma dica já que eu digo pra vocês. A ficção é que nem uma série, né? A gente lê com muito mais vontade de acabar aquela história, porque ela tem uma continuidade, ela gera identificação, ela nos pega, né? E já quando é de estudo, tem aquela característica às vezes mais cansativa, né? De fazer tu pensar, refletir, e às vezes tu só quer desligar o teu cérebro ali e, né, não pensar em nada. E a ficção, ela pode te ajudar nisso, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixem aqui nos comentários como estão indo as metas de vocês, como vocês estão fazendo, quanto que vai ser o fluxo de leitura de vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos com relação ao nosso desafio. E de mandar esse vídeo para alguém que vocês queiram ser, de repente, parceiro de leitura de vocês, aquela pessoa que precisa ler mais ou que tá tendo dificuldade de ler, não só leitura assim no geral, mas leitura do trabalho, né? Exige muito fluxo de leitura. Eu até tenho vários vídeos sobre isso, sobre como aumentar o fluxo de leitura
para os estudos, para o trabalho, porque existe aí uma relação de leitura para leitura que faz com que isso fique mais fácil. Então, assistam os vídeos que eu vou deixar aqui embaixo no card também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo.